Irmãos podem abrir suas Bíblias, antes de ler o texto, pode abrir suas Bíblias em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4. Filipenses 4:4. Nesse mês de abril que se inicia, nós vamos estudar sobre a temática, uma questão de honra, honrar a Deus. Nós estaremos depois passando para os irmãos, disponibilizando um livrinho cujo título é 7 dias para honrar a Deus. E temos 7 lições, 7 textos, 7 capítulos em que vamos poder estudar nas nossas casas, nos nossos PGMs, pequenos grupos multiplicadores. Vamos poder compartilhar uns com os outros a respeito da temática. E a primeira temática daquele livro, que depois será apresentado aos irmãos, é que devemos honrar a Deus com os nossos pensamentos. Veja que desafio, né? Que coisa boa que se apresenta à nossa frente para a gente pensar, né? De honrar a Deus com os nossos pensamentos. Então nós vamos trabalhar com essa temática hoje, em Filipenses capítulo 4, verso 4 em diante, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Oremos nesse instante e vamos pedir ao Senhor que nos fale ao coração através da sua palavra. Oremos. Ó Deus, nos colocamos diante do Senhor nesse instante, ó Pai, sabendo que o Senhor conhece o nosso interior, conhece, ó Deus, o mais íntimo do nosso pensamento. O Senhor conhece, ó Deus, o nosso ser. Como diz, ó Deus, o salmista, ainda a palavra não me vem à boca, mas o Senhor conhece todas elas, porque o Senhor conhece, ó Pai, os nossos pensamentos. Por isso nos colocamos diante do Senhor, pedindo, ó Deus, que a Tua palavra nos fale ao coração. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Como os irmãos percebem, né, eu estou um pouco rouco, fui contemplado com essa virose que tem atingido, né, a nossa cidade. Com certeza em função do nosso clima, né, bastante calor e se aproximando aí o período de chuvas. Eu me lembro que domingo à noite parecia uma sinfonia, né? Aqui tinha uns 4 tossindo, hoje já percebi que tem outra pessoa tossindo, né? Então, é um período que realmente muitas pessoas têm sido acometidas, mas com certeza a voz vai ser suficiente para poder compartilhar com os irmãos algumas ideias desse texto. Quem de nós aqui não precisa preservar o seu pensamento e o seu coração? Quem de nós aqui não se sente bombardeado com tantas informações, mesmo que sejam informações boas, por si só, a quantidade de informação que nós temos hoje já é o suficiente para causar um frenesi, para causar uma aceleração no nosso pensamento, a ansiedade, né? Todos nós nos sentimos debaixo de muitas obrigações. Basta ver os grupos de WhatsApp, que você se sente quase que obrigado a responder assim que o outro manda a mensagem para você. E se você cair na besteira de dar uma olhada naquela pessoa que mandou, pronto, ficou azul, você já está mais do que nunca obrigado a responder. Mas mal sabe ela que, ou mal sabemos nós quando passamos mensagem para alguém, né, que às vezes essa pessoa está dirigindo, ela está no meio do seu trabalho, se ela for responder, ela vai se desconcentrar de alguma coisa que ela está fazendo. Fora isso, as notícias que nós temos escutado, né, de corrupção, de violência. Essa semana eu estava almoçando e assistindo o jornal, coisa que não deveria fazer, né? Até porque o jornal, mais da metade das notícias são ruins, para não dizer quase todas, né? E aí começou, né, a relatar o fato daquela família que morreu em Caruaru, depois foi assassinada em Caruaru, e depois aquela menina que morreu no Rio de Janeiro. Eu não contei conversa, eu desliguei a televisão, eu disse, eu vou almoçar,
não dá para almoçar, não dá para ficar alimentando, né, a nossa mente, o nosso coração o tempo todo com tanta notícia ruim que a gente escuta. Nós precisamos preservar a nossa mente e o nosso coração, porque muitas coisas estão ao nosso derredor, constantemente nos tentando, nos atraindo ou trazendo, né, aquilo que pode ser destrutivo para a nossa saúde emocional e espiritual. Há muitas maneiras de nós preservarmos os nossos pensamentos. É interessante, né? Provérbios diz assim: de tudo que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então nós nos utilizamos, e nem percebemos, né? Mas nos utilizamos da família. Quando a família se reúne, quando vem à igreja de domingo, quando a família almoça junto num dia de domingo, né? Hoje em dia não tem mais aquele hábito de almoçar juntos todos os dias, né? Quando nós nos utilizamos dos nossos queridos, né, e familiares para poder estarmos juntos, rindo, lembrando. Isso é uma maneira de a gente preservar o nosso pensamento. Os nossos amigos, né, tem aquelas pessoas, tem aqueles amigos mais próximos e constantemente se encontram, né, com seus amigos, né, tudo isso são formas da gente, digamos assim, fortalecer a nossa mente, o nosso humor, né, a nossa alegria diante da vida. Os recursos materiais também são importantes, né? Tanto é que algumas pessoas, de forma desmedida, né, acham que o consumo, ou melhor, o consumismo vai preencher alguma coisa e elas têm a ilusão de que aquilo ali vai também lhe dar uma alegria, lhe dar um contentamento, né, preservar o seu pensamento, o seu bem-estar. Mas todos nós nos utilizamos e devemos nos utilizar de forma razoável das coisas materiais. Então, o bem que a gente compra, uma casa, um apartamento, um sapato, uma joia, seja lá o que for, de uma forma moderada, não no consumismo, mas no consumo, tudo isso também é importante. Mas quão bom é quando nós nos utilizamos de um recurso que vai além digamos assim, daquilo que é terreno, daquilo que é humano, mas daquilo que é espiritual. O autor de Provérbios, ele vai dizer que de tudo que guardar, guarda o teu coração. Ou seja, o coração aí, ele encerra tanto a questão das emoções como do intelecto, né, do raciocínio. O apóstolo Paulo não faz distinção ele faz distinção só por uma questão de sistematizar, né? Mas Deus guarda a mente e o coração. Mas na verdade nós somos um todo. Na verdade, a pessoa que tem um bom raciocínio é aquela que também tem um bom domínio sobre as suas emoções. De modo que o terceiro recurso que nós não podemos prescindir é o próprio Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor guarda o nosso coração e a nossa mente nele. Quão bom é podermos então colocar as nossas vidas diante de Deus e colocar diante dele as nossas angústias, as nossas tristezas e saber que de algum modo o Senhor, ele vem ao nosso encontro para nos guardar a mente e o coração. O pensamento é muito interessante, porque se você for parar para poder estudar de um modo, digamos assim, mais científico, né, como é que surge o pensamento, né, você acompanhar o desenvolvimento de uma criança, né, distinguir entre o mundo racional e irracional, né, as crianças, nós seres humanos temos os recursos biológicos que nos preparam para falar, para poder interagir, para poder pensar, raciocinar. Os animais não têm. Né? É limitado esse recurso. Há quem diga até que os cachorros, né, que os macacos, eles são animais que demonstram alguma emoção, né, e se submetem a determinados condicionamentos. Mas é muito interessante a formação do pensamento, né? Você vê uma criança de 1 ano de idade que começa a falar, que começa a aprender com os pais, né? E onde você nasce, qual cultura você nasce, em que condição social você nasce, de que país você é, tudo isso vai interferindo no nosso modo de pensar. De modo que o pensamento é algo que tem que ser constantemente alimentado. Nosso corpo biológico está aqui, está pronto, né? Esteve pronto, está pronto e estará para o desenvolvimento do pensamento. E quando nós temos esse recurso, quando colocamos diante do Senhor as nossas vidas, nós encontramos nele aquele que guarda o nosso coração e a nossa mente. O salmista disse assim: à sombra das tuas asas me abrigarei, até que passem as calamidades, né? De modo que
em situações difíceis eu posso ter a certeza de que eu posso abrigar, né, o meu coração e a minha vida diante do Senhor. Mas de que mesmo o Senhor guarda o nosso coração? Ele guarda das ansiedades, né? O texto diz no verso 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Como eu estava compartilhando com os irmãos, já basta a superinformação, né? E não bastasse isso, nós temos esse turbilhão de coisas que acontecem no nosso mundo e, sobretudo, as coisas suas, pessoais, talvez a sua circunstância de vida, talvez a maneira como você tem de lidar com coisas que acontecem com todos nós, mas que muitas vezes o seu coração se vê ansioso, se vê inquieto. Portanto, o coração inquieto é aquele que pode colocar a sua vida diante do Senhor. Quantas vezes, quantos pais se sentem temerosos em deixar os seus filhos, né, saírem pelas noites? Hoje em dia, né, antigamente 10 horas era a hora de chegar em casa. Hoje, 10 horas você está começando a marcar para poder sair, né? E aí os pais ficam preocupados, né, nessa chegada no meio da madrugada, de modo que muitas vezes o medo pode tomar conta dos pais, e não só dos pais, né, mas também dos próprios filhos, no mundo violento em que nós vivemos. E aí muitas vezes vem o medo, vem a ansiedade, vem a tristeza, mas aí o Senhor diz: alegrai-vos sempre em quem? No Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Portanto, o Senhor é aquele que vem ao nosso socorro, que vem ao nosso encontro, para trazer o bom humor para nós. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mais do que nunca, nós não podemos prescindir da presença do Senhor nas nossas vidas para vencer as inquietações que perturbam a nossa alma, que perturbam os nossos corações. Portanto, o Senhor é aquele que guarda o nosso coração da ansiedade. Guarda também do pensamento mau. Interessante, né, que as nossas ações elas realmente são pautadas pelos nossos pensamentos. Claro, uma pessoa que tem pensamentos maus, de um modo geral, ela vai agir de forma má. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos cuidar é do nosso pensamento. E quantos aqui de nós muitas vezes não nos apercebemos pensando mal, né? Mas o texto diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós não temos domínio total no nosso pensamento. Nós não temos nem ideia do quanto é que nós somos condicionados. E graças a Deus, quando somos condicionados para coisas boas. Mas nós temos sim algum domínio sobre o nosso pensamento. O que o Senhor está dizendo é que Ele dá a mim e a você a liberdade de pensar sobre você mesmo, sobre a sua própria vida. De pensar como é que estão os seus pensamentos. Se você pensa mal de alguém, se você tem dificuldade de perdoar, se você tem dificuldade de falar bem das outras pessoas, se você é capaz de, em vez de falar mal, ir confrontar essas pessoas. Mas o pensamento é algo que vem, mas que nós precisamos tomar conta dele, porque, como disse Jesus Cristo aos discípulos, o que contamina não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração. Portanto, nós precisamos sim cuidar do nosso coração, cuidar das nossas emoções e cuidar também do nosso pensamento, cuidar do todo. E o Senhor é aquele que nos ajuda a pensar sobre o nosso próprio pensamento, aquilo que pensamos, as nossas inquirições, as nossas buscas. Vivemos num mundo extremamente irracional. Houve a era, né, da ciência em que se pensava que o homem ia dominar tudo, né? Daí a ideia até da nossa bandeira, né? Ordem e progresso, de que o conhecimento científico seria suficiente. Mas aí vieram 2 grandes guerras mundiais e se percebeu que não era suficiente. O homem racional, ele encontrava os seus limites. Hoje,
Saímos até da era da ciência, num certo sentido. Vivemos a era da tecnologia. E mais do que nunca as pessoas estão brutalizadas, são instadas a trazer os seus instintos. Daí porque as pessoas, através do Facebook, através das redes sociais, têm demonstrado agressividade, enfim, no trânsito, uma série de situações em que nós vivemos, em que percebemos que nós não estamos assim tão racionais. Mas nós precisamos sim trazer para uma racionalidade o nosso pensamento. Aliás, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o quê? Os vossos corpos como sacrifício vivo, agradável e santo a Deus, que é o vosso culto racional. E ele ainda diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento. Portanto, nós precisamos dar um chega para tanta pressa, para tanta aceleração, para tanta notícia ruim. Não é que nós não vamos entrar em contato com elas ou uma parte delas, mas nós precisamos preservar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, através do culto a Deus. E eu não falo do culto, não falo da cerimônia de domingo de manhã e domingo de noite, ou da quarta-feira de noite, mas do culto a Deus, da vida que honra a Deus com os seus pensamentos. De todos nós que somos desafiados dia a dia a alimentar o nosso pensamento com aquilo que há de melhor. Portanto, o Senhor nos preserva do pensamento mau, do pensamento desviado. O Senhor também nos preserva da ação desvirtuada e nos chama para uma prática que entre em harmonia com esse pensamento bom. Ele diz assim, no verso 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Interessante que o apóstolo Paulo, ele traz para si uma autoridade importante, né? Ele se coloca, isso é uma questão de discipulado, né? Ele como discípulo de Jesus Cristo e tendo as igrejas por onde ele passava como verdadeiros discípulo seu, ele traz a questão da prática. Eu me lembro que quando eu tinha alguma dificuldade em matemática, né? E eu passei por aquele período que todo mundo tem que passar. Tem gente que às vezes não é bom de matemática, não desenvolve a matemática, mas desenvolve talvez a história, a geografia, a química, né? Mas romper aquele momento em que aquelas equações de primeiro e segundo grau, eu não entendia nada. Mas aí, quando aquilo internalizou em mim, aí eu passei a gostar de matemática. E geralmente eu me dava bem nas provas de matemática. Nós precisamos assimilar as coisas, praticar, né? Cada um com a sua profissão, né? É o médico, é o dentista, né? É a costureira, a pessoa que trabalha com a limpeza na sua casa, é o engenheiro. A gente precisa assimilar alguma coisa e fazer bem feito aquilo. E a prática leva também a gente a pensar sobre o nosso pensamento. De modo que o Senhor nos preserva do mau pensamento e nos preserva também da má ação, do mau comportamento. Uma vez que os pensamentos nos levam às ações. Tiago, capítulo 1, vai nos dizer assim, a partir do verso 19. Os irmãos podem acompanhar a leitura. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Não tem como a gente ser um estudioso da palavra e não ser chamado para ser também um praticante da palavra.
Mas o Senhor nos coloca diante da liberdade que tem o pensamento, diante da liberdade que Ele nos dá, a possibilidade imensa de aprender nessa caminhada, a desenvolver o nosso pensamento e aprender com Ele, nele, através das boas ações, não como mérito para a salvação, mas como consequência da nossa relação com o Senhor. Portanto, o apóstolo Paulo, ele traz para si uma autoridade de quem pratica a palavra. É claro que ele não era perfeito no sentido de não ter falhas, como também nós não tem ninguém aqui que seja, mas nós podemos sim, nessa caminhada temos o privilégio imenso, a oportunidade imensa de poder trabalhar o nosso pensamento, poder trabalhar o nosso coração e a nossa espiritualidade no Senhor Jesus Cristo. Quais são os recursos que o Senhor nos apresenta? Ele diz logo no início, ali do texto de Filipenses, ele diz, aliás, no verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. E tudo isso com ações de graças. Meus irmãos, que recurso nós temos para poder aliviar as tensões, para poder colocar diante do Senhor aquela causa pessoal que você está passando e poder compartilhar com Ele aquilo que é motivo de inquietação para o seu coração. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando nós formos pedir algo a Deus, nós podemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, pedir em secreto, que em secreto Deus recompensará. E talvez a grande recompensa que o Senhor nos dá, talvez não seja nem o sim ou o não ou espera, que às vezes a gente costuma dizer, né? Mas tão somente a sua presença. Por quê? Porque perto está o Senhor. E quão bom é quando nós temos essa tranquilidade, essa certeza de que o Senhor está conosco. Portanto, a oração é um recurso do qual nós não podemos prescindir. Um outro recurso é a própria palavra de Deus. Nós precisamos retomar, talvez alimentar nesse mundo corrido, né, aquilo que nós chamamos de disciplinas espirituais, a oração e a palavra. Em Hebreus 4:12, a palavra de Deus vai nos dizer que a palavra de Deus é o que? É viva e eficaz, e é mais penetrante do que faca de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir o quê? Pensamentos e propósitos do coração. Nós temos os recursos, o próprio texto aqui em si já é a palavra que está nos chamando para preservar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. O Senhor nos dá a liberdade, a consciência da sua presença. E por último, Ele mesmo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui ele diz assim, no último verso ele diz, e o Deus da paz será convosco. Na verdade, a paz é o grande árbitro, é aquilo que vai trazer a marca da nossa comunhão, da nossa intimidade com o Senhor. É uma das marcas, né? Existem outras, como o fruto do Espírito Santo como um todo. Mas quão bom nós sentirmos paz. Quão bom é termos uma vida equilibrada. É interessante que as pessoas pensam que equilíbrio tem a ver com estar estático, né? Mas não. O equilíbrio acontece em situações de movimento. Por exemplo, um carro de Fórmula 1, ele só consegue andar a cerca de 300 por hora porque é um carro altamente equilibrado, preparado para andar naquela velocidade. E muitas vezes nós vivemos, né, temos que trabalhar, criar filhos, correr, e fazer pós-graduação, fazer mestrado, e vir à igreja, né, e participa de alguma atividade da igreja, um corre-corre, mas podemos fazer tudo isso de forma quieta. Podemos enfrentar as situações difíceis que porventura estejam acontecendo na sua vida, na sua família, mas com o coração cheio de paz. Nós podemos sim honrar o Senhor com os nossos pensamentos, mas precisamos colocar o nosso pensamento diante do Senhor. Precisamos trilhar uma caminhada. Eu gosto muito de uma comparação que uma vez alguém fez entre Sansão e José do Egito. Alguém disse que Sansão vivia pelas emoções,
O seu poder estava naquilo que era exterior, o seu cabelo. E aí é claro que tem toda a questão simbólica, tudo aquilo que tem a ver com o poder naquele momento, mas é como se Sansão tivesse o seu poder a partir daquilo que era exterior. Ele tinha que fazer grandes coisas. José do Egito, conquanto também tenha feito grandes coisas, mas ao longo da sua vida, ele era alguém que tinha o seu espírito e o seu coração interior desenvolvido, de modo que a sua atitude ética, no momento mais difícil, quando ele foi tentado pela esposa de Potifar, foi aquilo que o sustentou, porque ele tinha um espírito interior desenvolvido. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios: rogo pelas misericórdias de Deus, que no seu espírito sejais fortalecidos no homem interior. De modo que nós precisamos trabalhar, sim, a nossa interioridade. Nós não somos só interioridade, nós somos também seres de relação, e por isso nós aprendemos. Mas é na relação e nessas práticas das boas obras que nós vamos ter a oportunidade de experimentar a paz de Deus, de experimentar aquilo que é a preservação do nosso coração. As pessoas todos nós temos vários recursos, mas nós não podemos prescindir do recurso maior, do recurso por excelência, que é a presença do Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor Jesus preserve os nossos corações nele mesmo, e assim tenhamos a paz de que nós necessitamos para poder enfrentar o dia a dia. Honremos a Deus com os nossos pensamentos, e dos pensamentos surgem todas as outras coisas, né? Mas nós precisamos primeiro cuidar do nosso coração. Oremos. Coloquemos os nossos corações diante do Senhor, na certeza de que Ele conhece os nossos pensamentos e sabe que, por sermos humanos, temos pensamentos bons, mas também temos pensamentos maus. Mas nós podemos, nessa luta entre a carne e o espírito, podemos fortalecer o nosso coração com aquilo que há de melhor. Senhor, nesse instante, ó Pai, nos colocamos diante da presença do Senhor. Agradecidos, ó Deus, por Tua palavra, agradecidos, ó Deus, porque temos, ó Deus, no ambiente da igreja, no ambiente, ó Deus, em que buscamos a Tua palavra, procuramos, ó Deus, orar e conversar com o Senhor, tanto como igreja, como individualmente, uma possibilidade, ó Deus, fantástica, imensa, de trabalharmos, ó Deus, a nossa interioridade a partir da presença do Teu Filho Jesus Cristo nas nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós colocamos os nossos corações diante do Senhor. Tu sabes, ó Pai, das nossas necessidades, e por isso, ó Pai, nós pedimos que em tudo o Senhor esteja trabalhando nas nossas vidas, ó Pai, e ajuda-nos a perceber que as situações difíceis, as situações que nos afetam, que nos contrariam, ó Pai, podem ser também oportunidades de vencer e de experimentar, ó Deus, a paz do Senhor nas nossas vidas. Por isso nos colocamos diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a honrar o Senhor com os nossos pensamentos. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai.